Bom dia, colega. É, é essencial para a gente ter uma boa noção nesse curso de matemática básica, né? Para a gente ter uma boa noção. Então é essencial a gente entender essa parte de conjuntos numéricos, tá certo? Com os conjuntos numéricos, ele dentro dos conjuntos numéricos, o próprio nome já está dizendo, conjuntos numéricos, conjuntos que tem números, né? Conjunto formado por números. Então a gente tem esses quatro conjuntos: conjunto dos números naturais, conjunto que é representado pela letra N, conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, conjunto dos números irracionais, que são representados pela letra R, pela letra I, e o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa apresentação desses quatro conjuntos que a gente conhece como conjuntos numéricos, ok? Então nada mais, nada menos, para a gente começar a estudar os conjuntos, os números naturais. Quais são os números naturais? Como eu falei, números naturais são os conjuntos numéricos representados pela letra N, ok? Então, ó, se você ver aqui, isso aqui é uma reta real, uma reta numérica, tá? Então aqui está o zero, o centro da reta. Para cá está os números positivos, para cá está os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, isso aqui é infinito. E aqui para cá está os números negativos, aqui seria menos 1, menos 2 e assim sucessivamente, sendo que os conjuntos dos números naturais são só os números positivos. Aqui, ó, são só os números positivos, começado pelo zero infinitamente. Então isso aí são os conjuntos dos números naturais, tá certo? Então aqui, ó, conjunto dos números naturais, eu coloquei aqui, então são representados pela letra N. Então tá aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Note que se eu colocar asterisco aqui, ó, asterisco no N, no conjunto dos números naturais, o que é que faz esse asterisco? Ele retira o número zero. Então ele retira o número zero do conjunto, ficando com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Claro que eu estou referindo a esse conjunto aqui de cima, ok? Então lembre sempre disso. Então não só os conjuntos dos números naturais, qualquer conjunto, quando eu coloco asterisco, eu retiro o número zero. Tá aqui, né? Se retira o número zero. Sendo assim, dentro dos conjuntos, aqui, ó, conjunto dos números naturais, dentro de qualquer conjunto, eu tenho os subconjuntos. Professor, e o que é subconjunto? É o que está dentro do conjunto, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho o conjunto dos números. Lembre que o conjunto eu tanto posso representar ele assim, dentro é de chave, aqui, como posso representar ele de chave, como poderia representar o conjunto assim, entre diagrama. Colocava um círculo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Poderia representar assim ou assim, tanto faz. E o subconjunto é o que está dentro do conjunto. O nome já está dizendo, subconjunto dos números naturais. Então aqui a gente pegou algum elemento, um só subconjunto, que é o que chamamos de subconjunto P. 0, 2, 4, 6 e 8. Professor, e como é que eu sei que isso daqui é subconjunto? Simples, porque os mesmos números que está aqui, ó, esses números que estão aqui no subconjunto, esses números que estão aqui nos subconjuntos, eles também estão aqui, ó. O 0 está aqui, tá certo? O 2 está aqui, o 4 aqui, o 6 e o 8. Então, são considerados subconjuntos. Então, eu posso dizer que
que o subconjunto P está contido em N, tá? Então, o que significa? Que o conjunto P está dentro, aqui o subconjunto P está dentro do conjunto N. Isso que quer dizer subconjunto. Mas, vem cá. Como é que eu posso saber quantos subconjunto o conjunto N tem? Como é que eu posso saber? Muito fácil, eu tenho uma fórmula para saber. 2 elevado a N. E o que é N? N é o número de elementos. N é o número de elementos. Tá certo? Então vamos ver quantos subconjuntos tem aqui. Vou fazer aqui. Vamos lá. Para saber quantos subconjuntos tem, eu vou pegar 2. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tem 10. Pronto. Certo? 10. Então se eu fizesse 2 elevado a 10, né? 2. Se eu fizer no caso 2 elevado a 10, que já tinha feito, então dá 1024 subconjunto. Lembra aí, né, de potência, dá 1024 subconjunto. Então esse conjunto N, ele tem 1024 subconjuntos. Se eu fizer por P, vamos ver quantos subconjuntos tem o P. Muito simples. 2. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então 2 elevado a 5. Certo? Então muito simples. Quanto é 2 elevado a 5? 2 elevado a 5 é 32. Então o conjunto P tem 32 subconjuntos. Vamos lá. Então aqui eu tenho o subconjunto N, eu tenho outro subconjunto. Tem aqui o subconjunto N. O asterisco aqui, mais uma vez, o que é que o asterisco faz? Exclui o zero. Então aqui percebe que não tem zero. Exclui o zero. Então ficou só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E aqui, ó, eu tenho outro subconjunto, que é o subconjunto I. O que é o subconjunto está dentro do conjunto. Então, esse aqui é o subconjunto do N. Por quê? Ó, o 1 está aqui, né? Aqui, ó, o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 5, o 7 e o 9. Então, se todos os elementos que tem no N, né, está aqui, ó, no I, então significa que o I é subconjunto. Ou seja, aqui, ó, eu representar aqui, está aqui todos os conjuntos. Como é que significa isso? Aqui fora tá o 1, 2, tá o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aqui o I tem tá 1, 2, 5, 7 e 9. Então aqui eles são subconjuntos, ok? Então N está contido em N, tá certo? E o I está contido em I, o I está contido em N, tá certo? Porque tudo que tem no subconjunto I está dentro do conjunto N. E agora vamos lá para os conjuntos dos números inteiros. Os conjuntos dos números inteiros é representado pela letra Z, tá aqui em cima. Os conjuntos dos números inteiros é representado pela letra Z. E quem é os conjuntos dos números inteiros? São os números positivos, aqui, ó, e os negativos. Imagina que isso aqui é uma reta real, aqui está o zero. Se eu tiver só essa parte daqui, estaria dentro dos conjuntos dos números naturais, mas eu tenho essa aqui mais essa outra parte aqui. Então significa que isso aqui tudo está dentro dos conjuntos inteiros, tá certo? Isso aqui tudo está dentro dos conjuntos inteiros, que são os números positivo e negativo. Justamente para cá infinito
e aqui também infinito, que é uma reta real. Ok? Então eu posso dizer que o conjunto n, onde é que está os conjuntos dos números naturais? Aqui está contido em z, certo? Por quê? Porque o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto z. Se eu fosse representar, eu representaria o seguinte, ó. Colocaria aqui e colocaria menos 10, menos 9, aqui seria o conjunto z, menos 9, menos 8 e assim sucessivamente. E aqui, ó, ficaria o conjunto n, que ficaria 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então aqui eu estou dizendo que n está contido, ó, está contido em z, ou seja, n está dentro do conjunto z. Ok? Então, ó, conjunto dos números inteiro representado pela letra z. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui que menos 3, tá certo? Menos 3 pertence a z. Lembre de uma coisa: pertence e não pertence, pertence e não pertence, pertence só pode ser usado para de elemento, tá certo? A gente vai usar pertence e não pertence de elementos para conjunto, tá certo? Para conjuntos. Quando tiver de elementos para os conjuntos, eu uso pertence e não pertence. Então eu posso dizer aqui também que 3 pertence aos conjuntos dos números naturais, correto? Também eu poderia dizer que 3 aqui pertence a z, sim, posso dizer isso também, já que o conjunto n está dentro do conjunto z, também eu poderia dizer isso, certo? Então vamos lá, o próximo conjunto, o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, tá? É formado por todos os números que podem ser escritos, todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, tá certo? Ele está dentro dos conjuntos dos números racionais. Então, ó, se eu tenho um aqui, 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Sim. Pertence aos conjuntos dos números inteiros? Sim. Mas também pertence aos conjuntos dos números racionais. Por quê? Porque eu posso escrever assim, ó, 1, quando não tem nada aqui, ó, lembra que tem um embaixo, ó. Então, se eu posso escrever em forma de fração, ele está dentro dos números conjuntos racionais, tá certo? Então aqui eu tenho menos 3 sobre 5, está escrito em forma de fração. Então eles pertencem aqui, ó, ao conjunto dos números racionais, ok? Eu tenho aqui, ó, uma dízima periódica 0,066, que é a mesma coisa. Se eu transformar em forma de fração, que eu vou falar como transformar um pouco na frente, vai ficar 6 sobre 9. Coloquei isso aqui em forma de fração? Sim. Então isso aqui também está dentro dos números racionais, ok? Eu tenho aqui um número decimais 0,1. 0,1 é a mesma coisa, 1 em cima. Quantas cartas tem depois da vírgula? 1 e o 0. Então a mesma coisa de 1 sobre 10. Está em forma de fração? Tá, então está dentro dos conjuntos dos números racionais. Lembra também o seguinte: se eu tiver, ó, asterisco no conjunto dos números racionais e asterisco, o que significa? Retira o 0, tá certo? Retira o 0 também. Raramente tem isso, mas se tiver é assim, ok? Então aqui, ó, eu tenho conjunto dos números racionais, tá certo? Conjunto dos números racionais, que acontece o seguinte, que conjuntos que
os conjuntos dos números inteiro está dentro dos conjuntos dos números racionais, e os conjuntos dos números naturais está dentro, por sua vez, está dentro dos conjuntos inteiros, que por sua vez está dentro dos conjuntos dos números racionais, ok? Ou seja, N e Z são subconjunto de quem? De que? Então isso aqui são subconjuntos, porque eles estão dentro, então eles são subconjuntos, ok? Pronto, aqui, números racionais e as dízimas periódicas, como eu falei, as dízimas periódicas, ele faz parte dos conjuntos dos números, o que? Racionais, ok? Então eu tenho essa parte aqui, ó, 0,7777. Então isso aqui é a mesma coisa de 7 sobre 9. Se eu dividir 7 por 9, eu voltaria a ser isso daqui, ó. Então, aqui, o 77 é o período com então a parte está repetindo aqui só com um único algarismo, 7777, ok? Então isso aí está dentro dos números, dos conjuntos dos números racionais. Aqui, ó, eu tenho 0,32, desculpa, 35, 35, 35, tá? Então, ó, essa aqui quem está se repetindo? 35, 35. E aqui, né? Então significa que, como é que eu vou colocar isso aqui em forma de fração? Muito simples. Quantos estão se repetindo? 2. Então, 2, 9. 9, 9. Certo? E quem está se repetindo? 35. Então, só colocar 35. Então, transformei a dízima periódica. Isso é uma forma de transformar, tem outras também, em uma dízima em uma fração. Se transforma em uma fração, isso aqui faz parte dos conjuntos dos números racionais, tá certo? Representado pela letra Q. Diferente daqui, ó. Quem estava se repetindo? No caso aqui, quem estava se repetindo? 0, 7, 7, 7. Então, se está repetindo só um número, eu vou conservar só um 9 sobre 7. Se fosse 0,333, quem estava se repetindo? Só o 3. Então fica 9 sobre 3. Que se eu posso simplificar isso aqui por 3, isso aqui por 3 também, que ficaria 1 sobre 3. Se eu dividisse 1 por 3, eu dividisse 3 por 9, voltaria a ser 0,333, certo? Já aqui, ó, essa periódica simples, percebe que quem é que está sendo repetindo aqui? 123, 123, 123. Então, como é que a gente faz? Muito simples. Pega a parte que se repete, coloca em cima. Quantos algarismos tem? Repetindo 1, 2, 3. Então, 3, 9. 9, 9 e 9. Pronto, tá aí. Se eu dividir 123 por 999, volta a ser 0,123, 0,123, 0,123. A outra aqui, ó, vamos para essa outra dízima periódica. Nessa outra dízima periódica, eu tenho 15,3333. Percebe que está se repetindo aqui, ó, só 333, só um periódico, né? Um único algarismo. Então eu já sei como é que eu faço. Repito aqui, ó, o 9, ó, o 9 aqui, ó. Pronto. E agora, se tá fazendo, e agora, como é que eu faço? Essa aqui é a parte inteira, tá certo? Que eu coloquei aqui, ó, que é número misto. Que é o número misto? Tem uma parte inteira e tem uma parte aqui, uma parte periódica, uma dízima, uma parte periódica. Então é muito simples. Se a gente fazer o seguinte, ó, aqui 15 mais 3 sobre 9. Por que 9? Porque está repetindo. Por que 9? Porque está repetindo só 333 com o algarismo. Então aqui eu coloco 9. 3, por quê? Porque aqui, ó, aqui está sempre repetindo 3. E 15, por que 15? 15 porque é a parte 15 aqui, porque a parte é inteira. Aqui, ó. Pronto, e agora é só resolver isso aqui. Como é que resolve isso daqui para chegar a esse valor aqui?
138 sobre 9. Muito simples. Aqui é uma soma de fração. Quando não tem nada embaixo, ó, a gente diz que tem 1. Então pronto. Então agora a gente vai fazer o MMC de quanto? O MMC de 1 e 9. MMC de 1 e 9 é 9. Então eu faço 9 mais 9. Pronto. E agora, só é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Divide pelo de baixo, tá certo? E multiplica pelo de cima. Então, ó, muito simples. Então agora só vai fazer 9. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Calculadora. Calculadora, exibida. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, certo? Então agora 9 aqui, ó, 9 dividido para 1 é 9. 9 vezes 15, então 15 vezes 9, que vai dar 100, ó, vai dar 135. Então, ó, que vai dar 135, ok? 9 dividido para 9, aqui agora pegando 9 dividido para 9 é 1. 1 vezes 3 é 3. Então percebe agora que os 9 é igual, conservo em um só e faço 135 mais 3, somando, repete o de baixo e soma o de cima. Então vai dar 135 mais 3, 138. Pronto. Ok, se eu dividisse esse número aqui, o numerador pelo denominador, voltava a ser esse número aqui, ó, 15,3333, ok? A mesma coisa eu estou fazendo com esse daqui. Essa aqui é a parte inteira, tá certo? Mas quem está se repetindo? 17, 17, 17, então mais 0,1717. Então vou colocar 29 aqui, ó, porque está repetindo dois algarismos, mais aqui mais, né, 17, que é o que está se repetindo, e 28, que aqui quando não tem nada tem, certo? Então, ó, fiz a mesma coisa. MMC de 99 e 1 é 99, então fica 99, 99. Então, 99 dividido para 1, vou fazer aqui rapidinho, 99 dividido para 1 é 99. Então, 28 vezes 99, vou dividir pelo de baixo, tá certo? E multiplicar pelo de cima. Então, 99 dividido para 1 é 99. 99 vezes 28 vai dar 2000. Depois você faz aí 2772. Pronto. Então agora com o outro, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 99 dividido para 99 é 1. 1 vezes 17 é 17. Então agora repete 99, porque todos são iguais na fração. Então fica 2772 mais 17 vai dar 2789. Pronto, transformemos na fração, muito simples, ok? A outra parte aqui, ó, eu tenho essa dízima periódica 0,21 e essa aqui é a parte não periódica. Porque a parte não periódica, porque não está se repetindo, certo? E aqui, ó, 41 é a parte periódica que está se repetindo. Como é que a gente faz para transformar isso daqui em uma fração? Tem vários. Um modelo é o seguinte: quantos algarismos é que não está se repetindo? O 2 e 1. Então tá aqui, ó, vou colocar 2 0. Ok? Quantos algarismos está se repetindo? O 41, ó. Então tem 2, ó,
4 e 1, 4 e 1, 4 e 1. Então eu vou colocar 9 e 9, certo? Pronto. Então agora é só a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma parte que não periódica com a parte periódica. Parte não periódica, que é essa parte aqui, ó, com a parte periódica. Então vai ficar 2141 menos a parte não periódica, que é 21, certo? Então quando eu fiz isso aqui, ó, então ficou 2141 menos 21 sobre 9.900, ok? Quando eu subtrair isso aqui, ó, 2141 de 21 vai ficar quanto? 2120 sobre 1900 sobre 9.900, ok? Então eu posso cortar esse zero com isso aqui, ó, foi, né? Eu cortei aqui, ok? E posso, além de ter cortado, então ficou aqui só 212 e aqui fica só 990. São números pares, posso dividir em cima por 2, posso simplificar a fração dividindo em cima por 2 e embaixo por 2. Se eu dividir 212 por 2 vai dar 106, e se eu dividir 990 por 2 vai dar 495, ok? Vamos ver o outro aqui, ó. A outra eu tenho 0,32222. Essa aqui é a parte periódica, essa aqui é a parte não periódica. Então como é que a gente faz? Primeiro, quem está se repetindo? 9992222 que está se repetindo. Então eu vou colocar aqui, ó, 9, porque o que está repetindo, sempre o que estiver se repetindo eu coloco 9. E quantos algarismos tem no que não se repete? Só tem um algarismo, eu coloco 0. Se tivesse 2, eu colocaria 2, 0. E agora eu pego a parte aqui, ó, periódica com a parte não periódica, que é 32, e diminuo da parte não periódica. Então vai ficar 32 menos 3, vai ficar 29 sobre 9. Ok? Então se eu dividir 29 por... Se eu dividir 29 por 90, volta a ser isso aqui, ó. Outras questões aqui, o seguinte, agora eu tenho duas situações. Eu tenho o número inteiro, a parte não periódica e a parte periódica. E eu quero transformar isso aqui numa fração. Como é que eu faço? Primeiramente eu vou separar. Aqui, ó. Parte inteiro mais 0,21 41 41 41. Isso aqui, ó, está se repetindo. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Primeiro, quantos algarismos tem? Aqui, ó. Não periódico, 2 algarismos. Então coloco, ó, 2, 0. Certo? E os periódicos também 2 algarismos. Então se é 2 algarismos periódico, então vou colocar 99. E agora eu vou pegar uma parte aqui, ó, não periódica com a parte periódica. Então 2141 menos aqui menos a parte não periódica. Se eu fizer isso, se eu pegar 2141 e diminuir de 21, vai ficar quanto? Vai ficar 2120 sobre, tá? Sobre 9.900, tá, ok? Então tem a outra parte aqui. Agora tá faltando resolver o que? A parte inteira. Então como é que resolve a parte inteira? Muito simples, né? Eu posso simplificar isso aqui, ó. Posso cortar. Antes de começar a resolver, eu posso cortar esse zero com esse, que ficou 212 sobre 990. Agora eu posso dividir isso aqui, ó, por 2 em cima, que são pares, por 2 embaixo.
tá? Quando eu dividir 202 por 2, né, vai ficar 106 e 900. Vou fazer aqui nesse espaço. Então fica 5 mais dividido por 2, né? Dividido por 2 aqui. Deixa eu fazer. 5 mais dividido por 2 vai ficar 106 sobre 990 dividido por 2 vai dar 495. A gente já tinha feito, né? E aqui quando não tem nada tem 1. Pronto. Quando não tem nada tem 1. Então agora você vai fazer o MMC, né? MMC de quanto? De 1 e 495, que vai dar 495, certo? Então 495, então vou dividir pelo de baixo, tá certo? E vou multiplicar, vou dividir aqui, ó, pelo de baixo, dividir pelo de baixo, os dois, né? Vou dividir pelo de baixo e o resultado eu vou multiplicar com o de cima, ok? Então vai ficar 495 dividido para 1 vai dar 495. Então 5 vezes 495 vai dar 2475. 495 dividido por 495 dá 1. 1 vezes 106 vai dar 106, certo? E agora é só somar, né? O denominador mesmo, então vai ficar 495. Então somando 2475 mais 106 vai dar 2581. Chegamos ao nosso resultado aqui, ó. Ok? Então está dentro dos conjuntos dos números racionais. E aí chegamos aos conjuntos dos números reais. O que é os conjuntos dos números reais? São representados pela letra I, e aqueles são aqueles números que não podem ser colocados em forma de fração. Por quê? Porque são infinitos. No caso assim, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 2 é um número infinito, né? Aqui chegou aqui no 5, mas é infinito. Raiz quadrada de 5 dá 2,23, 60, 6, 7, 9, também infinito. Então isso aí são conjuntos dos números irracionais. Então conjuntos racionais são raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, π, são números infinitos. Então estão dentro dos conjuntos dos números irracionais. Aqui, ó, π, o que é π? Se eu colocar, a gente arredonda para π como fosse 3.14, mas π aí é infinito. Então ele é dentro dos conjuntos dos números irracional, certo? Então aqui, ó, vamos lá fazer esse pequena, já que a gente falou sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais e irracionais, né? Então vamos fazer aqui alguns cálculos, né? Então tem aqui, ó, soma e subtração com números irracional. 2 é conjunto dos números racionais, 5 também. E o que é que eu posso fazer isso aqui? Nada. Então pode dizer que raiz de 2 mais raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5, ok? Aqui, ó, lembra quando não tem nada aqui, ó, tem 1, ó, certo? Então eu tenho raiz quadrada de 10 mais 30 raiz quadrada de 10. Se a raiz é a mesma, tá certo? Tá, aqui a raiz é a mesma. Aqui eu não poderia somar. Professor, aqui tem 1 e aqui tem 1, não daria 2? Não, eu não poderia fazer isso porque aqui a raiz são diferentes. Aqui não, aqui são igual. Então eu posso somar 1 mais 30, 31. Então dá 31 sobre 10. Tá, ok? Aqui, ó, primeiro, como é que eu faço essa operação? Raiz são a mesma? São.
Então, se a raiz for a mesma, eu vou conservar ela. E agora eu vou fazer 5 menos 2, 3. O outro aqui, ó, a raiz são a mesma? São a mesma, uma subtração, a raiz a mesma. Então agora eu vou fazer, eu vou aqui, repito a raiz. Então tenho mais 7 menos 10 é menos 3, ok? E a outra aqui, ó, eu tenho um cálculo aqui que eu tenho, vamos fazer esse cálculo aqui. Primeiro vamos tirar esse parente, vamos repetir. Raiz de 5 menos 4 raiz de 7. Vou multiplicar o de dentro. Aqui já tem 1, ó. Então 3 vezes 1 é 3. Então menos 3 raiz de 5. 3 vezes 1 é 3. Então mais, aqui eu tenho sinal. Então fica menos por menos mais 3 raiz de 7 mais raiz de 7. Como é que a gente resolve isso aqui? Muito simples. Primeiro vamos pegar os semelhantes. Quem é que é semelhante aqui? Semelhante é que tem raiz igual. Então tem uma raiz de 5 e raiz de 5 aí. Então eu posso fazer aqui, ó. Aqui está positivo, mais 3 menos 3, 0. Então fica só raiz de 5. Corta, ou seja, corta isso com isso. 3 com 3, raiz de 5. Né? Claro, corta também os 5, né? 5 raiz de 5. A gente vai embora, deixa de raiz de 5 isso aqui, né? Então agora vai ficar então só vai sobrar o que? 7 e 7 e 7. Raiz de 7, raiz de 7, raiz de 7. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui 4 aqui, ó. Tá certo? Menos 4 e aqui eu tenho 1 aqui, ó. Então eu posso dizer que aqui 3 mais 1 é 4, menos 4 é 0. Então eu posso cortar isso com isso. Então esse valor é igual a 0, certo? Agora vamos fazer uma multiplicação. Na multiplicação, olha só, olha aqui o índice, ó, o índice aqui é 2 e o índice aqui é 2, né? Então eu posso multiplicar aqui, ó, 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. Pronto, poderia fazer isso. Mesma coisa, eu posso fazer isso aqui, ó. Vou multiplicar esse por esse, é uma multiplicação. Então, também vou multiplicar as raízes, né? Então fica 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então dá 10. Quem é raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então fica 9, fica 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então 10 vezes 3, 30. A outra aqui, essa outra eu tenho uma divisão. Eu tenho 15 raiz de 13, 5 sobre 5 raiz de 17. Então eu posso dividir isso aqui, ó. 15 dividido para 5 é 3. E aqui eu não posso fazer nada, eu repito. Raiz de 13, raiz de 17. Ok? E para o outro aqui, ó. Eu posso cortar os raízes aqui. Porque raiz de 21 dividido para raiz de 21 é 1. Então, e 12 aqui, 12 dividido para 4 é 3. Então, conjunto e o último conjunto é os conjuntos dos números racionais. O que significa isso? Que aqui os teus números conjuntos naturais, tá certo? Depois eu tenho, ou seja, eu tenho os conjuntos dos números naturais, eu tenho os conjuntos dos números inteiros, eu tenho o conjunto dos números reais aqui, certo? E aqui todos esses aqui estão dentro dos conjuntos dos números reais. Então os conjuntos dos números reais faz parte de todo o conjunto. Ou seja, deixa eu refazer aqui, eu tenho aqui n, z, r e aqui, certo, z, r aqui,
E aqui por fora, aqui dentro desse dentro do conjunto de números reais, eu tenho dentro do conjunto dos números naturais, inteiro e racionais, eu tenho o conjunto dos números R, ou seja, R todos os conjuntos estão dentro dos conjuntos dos números reais. E aqui, só relembrando, o asterisco faz o que? Exclui o zero. Se eu tivesse o Z, que é conjunto dos números inteiro, com esse negativo aqui, significa que eu vou escrever só os conjuntos dos números negativos, ou seja, seria isso aqui, ó, menos 3, menos 2, tá certo? Menos 1, tá certo? Se eu tivesse aqui, ó, e 0, né? O 0. Se eu tivesse aqui negativo e asterisco, quem é isso? Quem é eles? São esses. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0 não. Então, se eu tivesse aqui conjunto dos números racionais representado pela letra Q, positivo. Então aqui, ó, eu excluiria o que? Aqui eu vou escolher o 0 e colocar os números positivos, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá certo? E se eu tenho os números dos conjuntos reais aqui, ó, positivo, então quem é? 1, 2, 3, 4, 0. Então só são os conjuntos dos números, os números positivos reais. Ok? Obrigado e até mais.